Oi, gente, tudo bem? Dando seguimento à morfologia externa das espermatófitas aí nas nossas aulas teóricas. Eu vou falar para vocês hoje sobre é, biologia reprodutiva básica aí das espermatófitas, com foco nas estruturas morfológicas, claro, né? E a gente vai ver aí principalmente as diferenças do que tem estrutura reprodutiva de gimnospermas e angiospermas, né? Que são os dois grandes grupos das espermatófitas. Bom, essa primeira imagem da aula aqui vocês podem usar para lembrar dessa diferença grande que tem, é que isso aqui é uma imagem de estrutura reprodutiva masculina de uma gimnosperma, né? E tem esse pólen aqui sendo liberado, né? Uma quantidade muito grande. Então, a imagem que eu gostaria que vocês ficassem na cabeça de reprodução de gimnospermas é isso aqui. É uma liberação brutal assim de pólen em termos de quantidade, e a gente já vai ver por quê, né? E essa dispersão de pólen, ou transporte do pólen até a estrutura feminina, através do vento, como nessa imagem aqui. Já para as angiospermas, a gente tem que lembrar que essa abelha aqui está coberta de pólen, né, e esse morceguinho aqui está indo se sujar de pólen naquela flor de cacto ali. Lembrar que as angiospermas são basicamente dependentes de animais, né, para a troca de material genético entre as suas estruturas reprodutivas. Então, tem exceções, é claro, tem angiospermas que têm dispersão do pólen ou trânsito do pólen através do vento, água e outras características ou veículos abióticos, né? Mas a grande maioria é por animais, né? É uma característica do grupo isso, né? E as gimnospermas, ao contrário, a grande maioria do transporte é pelo vento, mas tem algumas exceções também. Bom, isso aqui, essa parte inicial da aula é uma revisão em termos de biologia reprodutiva, tá? Lembrando que reprodução sexuada é uma novidade evolutiva, né, de alguns organismos aí. Até determinado ponto da escala evolutiva, a reprodução dos organismos era assexuada, né? E a reprodução sexuada como novidade evolutiva tem dois grandes benefícios, né, que são relacionados aqui, que é a recombinação gênica, né, que vocês já viram isso, e aquele potencial que essa recombinação traz para mutações sinergéticas, né, que é o que a gente sabe hoje que é importantíssimo aí na geração de novas espécies, né, de novos fenótipos e tal. Em plantas, a gente tem dois padrões, né, em relação ao propágulo. O que é propágulo? Propágulo é o que sai da planta para fazer a fecundação ou a geração de uma nova geração, de um novo indivíduo, né? A gente tem a ideia de esporos livres e de sementes. Esporos livres ocorre no que vocês estão estudando, já estudaram com a professora Nelsa, que são os musgos e as samambaias, as briófitas, né, entre aspas, e pteridófitas aí. Essas plantas se reproduzem por esporos livres, elas liberam um esporo, o propágulo é um esporo, e esse esporo cai em algum ambiente quando ele é favorável, ele germina. Vocês devem lembrar dos ciclos reprodutivos de briófita e pteridófita que se trabalha desde o ensino médio, né, até agora que na graduação você tem isso mais detalhado. A outra forma de propágulo ou de liberação dos descendentes, né, da planta é a forma de sementes, que é a sinapomorfia das espermatófitas, né? Então, tanto essa araucária quanto esse maracujá aqui, eles se reproduzem através da liberação de sementes na natureza, e cada semente é um indivíduo novo, né? E cada indivíduo novo tem potencial para germinar e formar um novo indivíduo grandão, que nem essa araucária, que nem esse maracujá aqui, beleza, adulto, né? Bom, lembrando a terminologia de estruturas reprodutivas de briófitas e pteridófitas, é muito importante que vocês lembrem que elas produzem esporos, né, em esporângios, né, que são estruturas produtoras de esporos. Onde que estão os esporângios? Né? Então, na estrutura chamada esporófito. E aqui vejam a diferença de uma briófita para uma pteridófita. Né? Na briófita, vocês já viram essa questão de alternância de gerações com a Nelsa, né, ou vão ver ainda. A fase permanente de uma briófita na natureza é o gametófito. Isso aqui é um musgo, né? É o exemplo clássico de briófita. O gametófito é aquele que tem o filóide, o cauloide, os rizoides e tal, que fica o tempo inteiro na natureza. Lá no Promata tem um monte, né? Enfim. Em determinada fase da vida dessa planta aqui, ela vai produzir um esporófito. E aquele esporófito, que é a cápsula, né?
ele vai produzir, ou melhor, que tem a cápsula, vai produzir esporos e esses esporos vão ser liberados na natureza lá e vão gerar um novo gametófito, né? Esse é basicamente o ciclo, bem resumido, né? Falta um monte de coisa aí, mas para vocês lembrarem. Portanto, a fase permanente é o gametófito. Já em pteridófitas, isso é invertido. A fase permanente de uma pteridófita na natureza, de uma samambaia, como está aqui, é o esporófito, lembram? Esse esporófito vai gerar soros, né, que são aquelas bolinhas ali, que vão liberar, que são os esporângios, né, que vão liberar esporos, e esses esporos vão produzir o prótalo, né? Que o prótalo é o que é? É o gametófito, né? Então o gametófito se torna transitório em pteridófitas. Então lembrem, o esporófito ele é transitório em briófitas e em pteridófitas, em samambaias especificamente, né? O esporófito é a fase permanente. Pessoal, essa diferença aqui, essa migração, digamos assim, dessa alternância de gerações para o esporófito ser permanente em pteridófitas, é uma das coisas mais importantes que ocorreu aí em termos evolutivos, né? Porque a gente sabe que hoje em dia as plantas que dominam a terra toda, né, que formam as grandes florestas e tal, e os campos também, os ecossistemas herbáceos, a gente está vendo o tempo inteiro esporófitos, né? Então o esporófito realmente virou a fase permanente de todas as plantas, né? E as plantas mais basais na filogenia de divergência mais precoce, como os musgos, por exemplo, tinham esse estado plesiomórfico, lembram? Plesiomórfico e apomórfico, a gente já falou sobre isso, das estruturas reprodutivas, onde eu tinha a fase permanente sendo o gametófito. Isso foi trocado ao longo do tempo evolutivo, né? E a gente tem esporófito permanente nas espermatófitas todas, né? Bom, o esporófito ele acaba produzindo esporo em esporângio também, como a gente já falou antes, né? Em relação aos esporófitos, eu tenho dois tipos de plantas, homoesporadas e heteroesporadas, né? Plantas homoesporadas têm só um tipo de esporângio. O que quer dizer um tipo? Quer dizer que os esporos todos vão ser iguais. Todos os esporos vão ser iguais, só tem um tipo de esporo. O que quer dizer iguais? Quer dizer que eles não têm a diferenciação que a gente chama de sexo, né? A gente não tem a diferenciação de masculino e feminino. Um esporo produzido por um musgo, por exemplo, ele é sempre o mesmo tipo de esporo. E em contrapartida, eu tenho plantas heterosporadas. Vocês já viram isso com mais detalhe com a professora Nelsa, o surgimento da heterosporia e tal, isso é muito, muito importante, que é a ideia de dois tipos de esporângio, né? Que vão produzir dois tipos de esporo. E daí eu vou ter dois nomes para isso, eu vou ter o mega esporângio e o micro esporângio. Lembrem que, vocês já devem saber isso, na nomenclatura embriológica, sempre o sufixo mega, quer dizer grande, né, vai ser relacionado à estrutura feminina. E o sufixo micro vai ser relacionado à estrutura masculina, sempre. Tá? Então é fácil de lembrar ou de entender o que vocês estão lendo, o que vocês estão falando, o que a gente está falando para vocês em relação à estrutura quando tem o prefixo mega ou micro, vai ser sempre feminino ou masculino. Isso está relacionado com o tamanho dos tecidos, quantidade de tecidos, células e tal. Bom, nas plantas heterosporadas, eu tenho megasporângios e microsporângios. Os megasporângios contêm megásporos, né, que vão se desenvolver em megagametófitos. O megagametófito feminino, por exemplo, numa angiosperma, é todo esse saco embrionário aqui. Isso vocês viram ou vão ver, não, vocês vão ver com a professora Eliane mais além na disciplina. Os micrósporos, né, são produzidos em microgametófito. O micrósporo, ou microgametófito, está relacionado com essa estruturinha que é o grão de pólen, né? E aqui tem os análogos de uma gimnosperma, né? Que é a estrutura feminina aqui e a estrutura masculina aqui. A gente já vai ver a terminologia certinha para isso. Bom, o que possibilitou então os gametófitos se tornarem uma fase transitória? Lembrem, lá em briófitas, no musgo, o gametófito é permanente na natureza. A gente enxerga ele a olho nu, de longe, né? E o gametófito numa flor que nem essa aqui, ele está lá dentro daquele saquinho ali, uma coisa microscópica, minúscula, que a gente só vê realmente com o microscópio. Né? Que adaptações foram essas? Né? Para que serviu isso? Bom, o que ocorreu é que esses gametófitos pequenos aí,
eles se desenvolveram dentro desses esporângios, em oposição ao que era anteriormente comum, né, na filogenia, que eram gametófitos independentes, por exemplo, em musgos, né. O gametófito se torna especializado, com muita reserva de nutrientes, em comparação com o microgametófito, que é menor e é móvel. Então, onde é que está o microgametófito? Está aqui onde é liberado pólen, né, numa flor, por exemplo. Então, o megagametófito é grande em comparação com o microgametófito, né, porque ele tem tecidos nutricionais e tal. De qualquer forma, ambos os gametófitos são nutricionalmente dependentes do esporófito. Isso aqui é chave nesse conceito de independência, porque lembrem, lá nos musgos, eu tinha uma dependência do esporófito em relação ao gametófito, né? O gametófito, ele sustentava o meu esporófito. O que aconteceu com nesses grupos mais derivados de divergência mais tardia, que tem essa heterosporia, aconteceu que os gametófitos são tão pequenos que eles são totalmente dependentes do esporófito, invertendo aquela lógica que ocorria lá em musgos e outros grupos lá. Então, essa transição aqui demorou vários milhões de anos para acontecer, né? Demorou eras aí da Terra para acontecer, mas aconteceu e as plantas que a gente tem hoje, na maioria, inverteram essa dependência. E o que eu tenho aqui é uma árvore inteira dessa sendo o esporófito, e o gametófito está dentro de cada florzinha minúscula dessas, às vezes tem centenas de gametófitos, né? E os gametófitos são completamente dependentes nutricionalmente dessa árvore aqui, né? O gametófito não é independente, né? É totalmente dependente. Lembrem que tem gametófitos independentes na filogenia. Por exemplo, vocês já viram isso aqui, que nas pteridófitas, ou melhor, nas samambaias, né? Eu tenho, por exemplo, um prótalo, que é um gametófito que vem da germinação do esporo, que ele é independente do esporófito, né? Ele ocorre na natureza de forma independente do esporófito. Ele vai gerar um novo esporófito depois. O que é totalmente diferente do que ocorre aqui, né, no angiosperma, que é uma dependência completa do gametófito em relação ao esporófito. Essa tabelinha é um resumo do que eu falei até agora, porque fala do tamanho do gametófito, ó, em células, né? Desde lá de Lycopodium, Equisetum, samambaias, que vocês já viram com a Nelson, que tem milhões de células, o gametófito é visível a olho nu, né? Dá para ver a olho nu, e não tem heterosporia. Até grupos que vocês também já viram em outra disciplina, como selaginella, isoetes e tal, e algumas samambaias leptosporangiadas aquáticas, né? Que tem heterosporia, então a heterosporia surge, né, pela primeira vez nesses grupos aqui. O gametófito deixa de ter milhões de células e tem milhares de células, né? O feminino, e às vezes tem menos de uma centena no masculino. Vejam que já é uma redução muito drástica, né? E daí em coníferas, ou seja, nas gimnospermas, né, e nas angiospermas, eu tenho heterosporia, beleza? E daí o gametófito vai de milhares, né, até poucas células em gimnospermas, até 7 ou 3 células, né, nos gametófitos de angiospermas. Então vejam que é uma migração aqui nesse sentido para uma estratégia de redução muito, muito drástica do tamanho do gametófito. É um investimento grande, uma aposta quase no esporófito, né? Essas plantas elas apostam, entre aspas, aí, que o esporófito vai se manter na natureza e vai produzir várias e várias e várias gerações de gametófitos, né? Diferentes ao longo dos anos, né? E dos ciclos anuais também, de estações e tal. Bom, lembrem que a gente está trabalhando nas embriófitas, dentro das embriófitas, né, que vocês já trabalharam briófitas aqui, e trabalharam esses grupos basais das traqueófitas também. O esporófito independente, ele surgiu há muito tempo, pessoal. Ele surgiu há muito tempo, há mais de 430 milhões de anos aí atrás, né? E não é uma novidade evolutiva só das espermatófitas, tá? E tomem cuidado com isso. Bom, mas dentro das espermatófitas, eu tenho as gimnospermas, né? Então as gimnospermas têm duas estruturas reprodutivas que vocês já conhecem, que é essa aqui, que é a estrutura feminina, e essa daqui, que é a estrutura masculina. O nome da estrutura feminina e masculina, vocês já têm, provavelmente mesmo quem é de Porto Alegre, não está acostumado a ir para o interior, conhece isso aqui como pinha, né? Então é uma pinha, beleza. Só que tem uma terminologia melhor, que é estróbilo, né? Estróbilo é o termo mais correto. E daí eu tenho aqui o megaestróbilo e eu tenho aqui o microestróbilo.
Então o megaestróbilo é o estróbilo feminino, que produz o pinhão que a gente come, né? Portanto, o pinhão é uma semente, né? E o microestróbilo é o estróbilo masculino, que vai produzir pólen, né? E a gente já vai ver isso. O pólen que é liberado aqui, ele vai ter que chegar até aqui e vai fecundar as células femininas para produzir uma semente viável, né? Bom, os cones, vejam que tem isso aqui, essa imagem é em inglês, né? E está chamando de cone aqui. Por que está sendo chamado de cone? Porque cone é um termo que não é técnico, mas que na literatura em inglês o pessoal chama de cone. Cone ovulado, que é o cone feminino, e cone microesporangiado, que é o cone masculino. Esses cones, eles têm uma estrutura na qual cada coisinha que a gente está vendo aqui é uma escama. Isso aqui são escamas, ó. Escama aqui, uma escama, aqui outra escama. E aqui a vista lateral, né? Isso aqui é uma escama, e aqui eu tenho uma outra escama, por exemplo, né? Bom, essas escamas são estruturas de proteção, né? De proteção, que envolvem estruturas chamadas esporofilos. Aqui eu tenho mega esporofilo e aqui eu tenho um microesporofilo. Decompondo a palavra, quando começa com mega é feminino, né? E com micro é masculino, beleza. Mas decompondo um pouquinho mais a palavra, esporofilo, filo quer dizer folha. E esporo quer dizer esporo, né? Então, mega esporofilo é uma folha modificada que produz esporos femininos. E microesporofilo é uma folha modificada que produz esporos masculinos, ou menores, né? Por daí o prefixo micro. Então, essa folha modificada, dentro dela vai ter um microesporângio, e aqui vai ter um megaesporângio, né? O megásporo está marcado aqui, que é a célula mãe de megásporos, na verdade, que é uma célula diploide. Isso vocês vão ver esses ciclos com a professora Eliane, que ela vai produzir os megásporos, né? E os micrósporos vão ser produzidos aqui. O que é um micrósporo depois que ele é produzido? Ele é isso aqui, ó, o grão de pólen, né? Grão de pólen. Então isso aqui que vocês estão vendo aqui, essa nuvenzinha de pontos aqui, tudo isso aqui é pólen. E a ideia é que um grão de pólen de uma bolsinha dessas tem que chegar dentro dessa cavidade aqui e aqui dentro fecundar um óvulo, que está marcado aqui, né? O óvulo. Então é assim que ocorre basicamente a reprodução em gimnospermas, e o exemplo que vocês vão ver na literatura de gimnospermas quase sempre é conífera, né? Como essas aqui. O pólen, como o transporte é pelo vento, o pólen é muito, muito denso em termos de densidade de número de grãos, né? É uma produção enorme de grãos de pólen. Por exemplo, aqui essa pessoa infeliz aqui bateu num cone microesporangiado, que nem está aqui. Ela bateu no cone microesporangiado. E daí o que aconteceu? Ocorreu a liberação de pólen, essa quantidade enorme de pólen. Se ela for alérgica, ela vai estar bem mal aí. E essa alergia, isso aqui é um vidro de carro coberto de pólen. Na nossa região, a gente não tem dominância de espécies de gimnospermas como tem no hemisfério norte, por exemplo. Na época de produção de pólen nas florestas de coníferas do hemisfério norte, muitas vezes as cidades elas entram em estado de emergência, de lockdown, que a gente sabe o que é agora por causa do coronavírus, né? Nessa época, por exemplo, eles cancelam aulas por alguns dias, porque a incidência de alergias é uma coisa enorme, por causa dessa quantidade brutal de pólen que é liberado no ar. E ele é um pólen muito de dimensões bem pequenas e muitas vezes é altamente alergênico, né, para muitas pessoas. Então, são fenômenos bem importantes aí que ocorrem em outros lugares que a gente não tem experiência aqui. Bom, mas como é que o pólen do meu cone microesporangiado chega lá dentro? O pólen tem que chegar aqui, né? Tem que chegar aqui e a partir daqui ele tem que entrar lá dentro de uma célulazinha no interior do megasporofilo. Como é que isso acontece? Bom, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é a estrutura que tem que ser fecundada. Lá dentro tem um óvulo, né? Uma célulazinha que vai produzir semente. E isso aqui tudo está dentro de uma estrutura dessas aqui, tá? Que é uma microscopia de varredura. Vocês veem alguns desses vasinhos estão abertos, entre aspas, né? E outros desses vasinhos estão
com uma bolinha chamada PD. O que é PD? PD é o termo em inglês para pollination drop, que é gota de polinização. Então, essas plantas, elas produzem uma gota de polinização que realmente parece uma gota de orvalho, assim, uma gota d'água, né? Só que é com outros compostos, claro, que fica na parte da entrada da recepção do pólen do megaestróbilo. E quando um grão de pólen é depositado aqui, lembrem, isso aqui tudo é com vento, né, pessoal? Então é muito errático, né? Eu tenho uma taxa baixa de fecundação, se a gente for ver global, né? Quando o vento traz um grão de pólen, ele cai aqui dentro, ele encosta na gota de polinização, tem uma sinalização celular, e essa gota de polinização é reabsorvida, que nem vocês estão vendo nessas outras duas imagens aqui, e essa gota de polinização com o grão de pólen é levada para dentro da estrutura que vai ser polinizada, né? Que são os integumentos, tá? Que vocês vão ver em detalhes depois com a parte de morfologia interna. Bom, tem outros grupos de gimnospermas que a reprodução é um pouquinho diferente. Por exemplo, cicas, é diferente o processo reprodutivo. Isso aqui é um equivalente a um cone feminino de cicas, essa planta tem na PUC aí cultivada. E isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é um óvulo. É um óvulo exposto, enorme, macroscópico, né? E isso aqui é um megaesporofila, uma folha modificada que produz esses esporos femininos, são os óvulos aí. Isso aqui é de outro grupo, de Zamiaceae e tal, dentro de gimnospermas também. Ginkgo biloba é um grupo, é uma espécie, né, dentro dessa ordem Ginkgoales. Vocês vão ver com a Cris bastante detalhes sobre ela na disciplina de morfologia das espermatófitas depois, no semestre que vem. Mas vocês vão ver que esse aqui, ó, é o cone do ginkgo. Então vejam que não tem nada a ver com cone de conífera, né? Mas a gente pode chamar de cone porque o termo mais correto seria estróbilo para nós, né? Mas é traduzido como cone. Então o estróbilo de uma dessas plantas é totalmente diferente de uma conífera, né? Que é o organismo modelo para estudar a gimnosperma em termos de reprodução. Nessas ginkgo, o óvulo é isso aqui, ó. Então o óvulo está exposto, completamente exposto, em pares, né? Tá aqui na planta, ó, um parzinho de óvulos ali. E isso aqui vai ser fecundado por pólen. Olha que coisa maluca, né? Um negócio totalmente exposto na natureza. E tem araucarias que vocês conhecem já. Aqui um microestróbilo, né? E aqui um megaestróbilo, que é uma pinha. Tem várias espécies. Esse aqui é o nosso pinhão, que a gente consome, né? Tem pinhões, por exemplo, que tem essa cícula traseira. Aqui tem pinhões que tem alas, né? E tem uma variedade muito grande de espécies de araucária pelo mundo aí, né? Aqui a gente tem só a nossa araucária angustifolia. Bom, e aí a gente já viu esse cladograma várias vezes, né? A gente tem nas espermatófitas dois grandes grupos, né? As gimnospermas e as angiospermas. Lembrando que a sinapomorfia de todas as espermatófitas é a presença de sementes, né? Todas têm sementes. Mas nas angiospermas tem uma coisa chamada carpelo. O carpelo é a grande novidade evolutiva das angiospermas, além da flor, claro, né? Mas o carpelo é tão importante quanto, né, como sinapomorfia das angiospermas. Lembrem que aqui as gimnospermas estão entre aspas, porque eles incluem nesse cladograma táxons extintos, né? Que daí tornam as gimnospermas polifiléticas. Mas na verdade esse clado todo que sai daqui são as gimnospermas sensu estrito, né? E daí elas são monofiléticas sim. Bom, o que é essa sinapomorfia que é o carpelo? Aqui eu tenho os integumentos, tá? O integumento, se a gente pensar em gimnospermas, é o que eu mostrei nessa imagenzinha aqui para vocês. Isso aqui, ó, esse vasinho aqui que está desenhado aqui, que está fotografado em varredura aqui, é o integumento, tá? Então, dentro do integumento tem o megaesporocito, que vai formar a célula que vai ser fecundada depois pelo grão de pólen, tá? Ou pelos núcleos, né, do grão de pólen. E a micrópila é o buraquinho. Então o buraquinho que vocês viram lá naquela fotinho lá, de varredura, é a micrópila. A micrópila é por onde entra o grão de pólen. E o grão de pólen vai ser atraído até a micrópila, pela gota de polinização, né? Bom, vejam que tem uma diferença muito grande de gimnospermas para angiospermas. O que é essa diferença? A diferença é que os tegumentos das gimnospermas, eles são nus. Gimnos em grego quer dizer nu, por isso que gimnosperma tem esse nome. O tegumento é nu, não tem nada em volta dele, estão vendo? Nas angiospermas, angios quer dizer vaso, ou receptáculo, né?
uma coisa para que se coloca coisas dentro, né? Mas a tradução mais literal é vaso. Por fora dos tegumentos, fora o fato de angiospermas ter 2 integumentos, né, que já é uma diferença para a gimnosperma que só tem um, em volta dos integumentos tem uma coisa chamada parede do ovário, que na verdade aqui não é, antes de ser parede do ovário, é carpelo, tá? O nome é carpelo. Mas a parede do ovário é o invólucro de proteção, que é uma sinapomorfia das angiospermas, que dá o nome para elas. E essa é a grande diferença para as gimnospermas. As gimnospermas não têm parede de ovário, nunca. Portanto, não tem fruto. A gente vai ver mais além que o fruto é um órgão derivado, ou melhor, é uma estrutura derivada da parede do ovário, exclusivamente da parede do ovário. Portanto, gimnosperma nunca, e é bem raro a gente poder falar nunca em biologia, né? A gimnosperma nunca tem fruto. Então, quando vocês comem pinhão, vocês não estão comendo fruto, estão comendo semente. Bom, ciclos reprodutivos, eu não vou entrar em detalhe, tem na literatura e na internet vocês encontram ciclos das angiospermas bem melhores do que esse, de gimnospermas também, mas é só para lembrar que isso aqui é muito importante, né, e que vocês vão ver com a professora Eliane esses ciclos aqui, e depois como é que ocorre a fecundação e a geração, a produção de novas gerações aí, né, em plantas. Bom, o que é importante lembrar é que angiospermas têm uma questão chamada de dupla fecundação, tá? Que eu resumi nesse textinho aqui, mas em angiospermas essa dupla fecundação forma um endosperma triploide, que ocorre só em algumas gimnospermas. Então ele não é uma sinapomorfia de angiospermas, né? Mas ocorre raramente em outros grupos. E daí a gente chegou nas angiospermas para falar de flor, né? Que é a estrutura reprodutiva mais conhecida, provavelmente por qualquer pessoa leiga, um não biólogo, vai pensar em reprodução de plantas, vai pensar em flor. E daí a gente tem que dar um conceito para a flor, né? Porque a flor é um conjunto complexo de órgãos aí e tal. Então, tem 2 conceitos, tá? Um conceito é um pouco mais rebuscado, assim, e o outro é só um conceito operacional para nós, tá? Então a flor, ela é um ramo altamente modificado da planta que tem apêndices especializados, que são folhas modificadas. Lembre, eu falei várias vezes para vocês, tudo numa planta é folha. Se não for raiz e caule, é alguma modificação de folha. Com função de proteção e atração, que são os antófilos, que são essas estruturinhas aqui, ó. Aqui eu tenho uma tépala, a gente vai ver nas próximas aulas o que quer dizer tépala. E eu tenho também folhas modificadas, especializadas em recompensa e produção de esporos, que são os esporófilos. A recompensa podia estar aqui como sinônimo de antófilo também, tá? Porque recompensa tem a ver com atração de polinizadores, tá? Os esporófilos eles mais produzem estruturas do que atraem polinizador, mas como tem, por exemplo, vários animais que consomem pólen, por exemplo, são atraídos pelo pólen, a gente pode botar assim também, tá? Essa flor em angiospermas, ela é muito variável, a gente vai ver. Mas tem uma flor básica que a gente pode falar, que é um eixo bissexual. Vejam isso aqui, ó, um eixo bissexual. É totalmente diferente do que ocorre geralmente em gimnospermas. Em gimnospermas, a gente tem muitas vezes separado em indivíduos diferentes os 2 sexos, né? Por exemplo, a araucária. Vocês devem ter ouvido falar, já disse que tem araucária macho e araucária fêmea, né? Então eu tenho, em espécie de araucária, na espécie araucária angustifolia, eu tenho indivíduos que produzem megaestróbilos e indivíduos que produzem microestróbilos. Eles são, fazendo uma analogia bem frouxa, né, como mamíferos, por exemplo. Né? Eles são, cada indivíduo tem um sexo, né, como quer dizer, a maioria dos mamíferos, né, ou pelo menos a nossa espécie. Flores são estruturas bissexuais, então elas têm no mesmo eixo estruturas que produzem esporos masculinos e produzem esporos femininos. É claro que isso varia. Eu tenho também em angiospermas flores que só têm um sexo, indivíduos que só têm um sexo, a gente vai ver isso um pouquinho mais além. Essas estruturas que têm esse eixo bissexual são definidos como carpelos e estames. Os estames são esses aqui, nessa planta aqui, são as estruturas masculinas, que produzem pólen. E os carpelos, no caso, essa pontinha aqui, produzem células femininas, né, que vão ser fecundadas pelo grão de pólen. Isso aqui é bem parecido com o que é a flor que eu chamo de arquetípica, que a gente já vai ver isso mais além.
Mas as angiospermas, como eu falei, elas são muito variáveis, né, em termos de morfologia, e eu tenho alguns padrões assim que a gente pode detectar em relação a flores desses diferentes clados aqui que a gente consegue ver nessas filogenias. Por exemplo, como é que é a flor ancestral, né? A flor original das angiospermas, a primeira flor, como é que ela era? Então, esse trabalho aqui, que é bem legal, com uma reconstrução de toda a filogenia das angiospermas, chega nesse consenso aqui, nessa flor consenso, que a flor ancestral devia ser muito parecida com uma coisa dessas, que ela tem. Depois voltem nessa aula, pessoal, para vocês terem mais, estarem melhor familiarizados com a nomenclatura. Mas essa flor tem diversas tépalas, que são essas estruturas branquinhas aqui, não são pétalas nem sépalas, são tépalas, e tem muitos estames e muitos carpelos, todos livres entre si. A gente já vai ver nas próximas aulas como é que é essa coisa de livre entre si ou unidos e tal. Mas nesse caso, eu tenho uma flor bissexual e que tem muitas peças e peças livres entre si, né? Esse trabalho é bem legal porque ele mapeia todos esses conceitos aí de flor, estados de caracteres de flor ao longo da filogenia inteira das angiospermas. É bem legal. Bom, nas angiospermas basais, que são esses grupos aqui, vocês vão ver isso aqui em detalhe com a Cris, tá? Isso aqui é um pequeno spoiler assim, do que vocês vão ver com a Cris em botânica das espermatófitas depois. Eu tenho carpelos, vejam, separados. A gente já vai ver o que é isso nas próximas aulas, tá? Mas eu tenho carpelos livres, isso aqui cada coisa é um carpelo. Aqui tem um carpelo, aqui tem outro carpelo, né? Lembrem, carpelo é a estrutura, a sinapomorfia das angiospermas, e que dentro do carpelo tem a estrutura feminina, né? As magnolídeas são um grupo bem grande, bem importante na base da filogenia das angiospermas também, que tem essa estrutura de tépalas, muitas tépalas brancas. Essas plantas são polinizadas por besouros, tá? Que tem muitos ovários, vejam aqui, ó, e muitas anteras em espiral ao longo desse eixo, junto com as tépalas em espiral também. Todas as peças livres entre si também. A partir dali, tem muita conação, que a gente vai aprender que conação é a união entre peças, tá? Mas eu tenho dois grandes padrões ainda. Eu tenho monocotiledôneas, que é todo esse clado enorme aqui na filogenia, e as monocotiledôneas têm uma característica super importante, que são peças florais múltiplas de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também tépalas, né? E aqui também tem 6 tépalas. Então, se tem 6 peças a flor, ou 3 ou 6, é muito provável que seja uma monocotiledônea, tá? A gente consegue saber isso com certo grau de acurácia aí. E nas eudicotiledôneas, eu tenho plantas múltiplas de 4 ou 5 pétalas, né? E pétalas muito variáveis, desde pétalas livres, como essas aqui, cada pétala dessa aqui é independente da outra, conseguem ver, até pétalas completamente fusionadas, que nem essa daqui, que formam esse tubo de corola aqui. Tudo isso a gente vai ver em detalhes nas próximas aulas, tá, pessoal? É só um panorama geral dentro da filogenia para vocês terem uma ideia. Mas a flor tem que ter uma estrutura básica para a gente estudar, porque ela é muito variável. Vejam, cada coisa que eu estou mostrando aqui para vocês como exemplo, essa flor é completamente diferente dessa, que é completamente diferente dessas aqui, que são diferentes entre si também, que é totalmente diferente dessa flor também. Então a gente tem que ter uma flor para a gente ter na cabeça como flor arquetípica, um arquétipo. Daí rapidamente assim, o que é um arquétipo, né? Vocês têm na cabeça de vocês imagens ligadas a palavras, né? Então, se eu falar, por exemplo, garrafa para vocês, na cabeça de cada um de vocês, assim que vocês ouviram a palavra garrafa, a primeira vez que eu falei, se materializou uma imagem na mente de vocês, né? De como é que era uma garrafa. Porque vocês sabem o que é uma garrafa, com certeza. Todos sabem isso. Só que o interessante é que cada um de vocês deve ter uma imagem muito peculiar, um arquétipo muito peculiar do que é uma garrafa. Arqueos quer dizer velho, antigo, né? E tipos, vocês podem pensar em tipo do ponto de vista de taxonomia. O tipo de uma espécie é a primeira descrição da espécie. Então, o arquétipo de uma palavra, de um nome, é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Muitas vezes é a primeira coisa que vocês já viram e ligaram aquela palavra ali. Então, garrafa, alguns vão pensar em garrafa de vidro, garrafa de plástico, garrafa de água, garrafa de suco, garrafa de cerveja, garrafa de vinho. Cada um vai pensar numa garrafa. Eu gostaria que vocês tentassem usar a flor que eu vou mostrar agora como flor arquetípica para todos, para que todos tenham na cabeça uma flor básica, quando pensarem na palavra flor, para que vocês consigam
saber o nome das estruturas dessa flor básica vinculadas a essa imagem arquetípica. Isso ajuda muito, tá? A entender as coisas. E a flor arquetípica é essa daqui. É um esqueminha, né? Uma flor esquemática onde eu vou mostrar para vocês os nomes de cada estruturinha aí. Então, toda flor ela é sustentada por um pedúnculo. Na base da flor tem um pedúnculo, que é aquele pezinho da flor ali. E o pedúnculo, acima dele, tem um receptáculo, que é a região que tem um tecido expandido que recebe os verticilos florais. O que são os verticilos florais? O verticilo mais externo são as sépalas, que são aquelas pecinhas geralmente mais verdes e tal que tem em volta da flor. O conjunto de todas as sépalas de uma flor é chamado de cálice. Mais internamente eu tenho a pétala, que daí vocês já conhecem melhor, com certeza, que são aquelas peças geralmente mais coloridas da flor, né? Que tem a função de atrair visitantes florais. Né? É o que atrai polinizador, geralmente para uma planta é a pétala, mas tem exceções também. O conjunto das pétalas é a corola. Eu tenho anteras. A antera é essa bolinha da ponta aqui. A antera, dentro da antera eu vou ter tecido que vai ser produtor de micrósporos, né, que vão ser os grãos de pólen. O filete é essa estruturinha longilínea aqui, comprida e fininha, que liga a antera lá no receptáculo floral ou na pétala ou na sépala. O filete pode estar ligado a várias partes da flor aí. O conjunto de antera mais filete é chamado de estame. Então, essa estrutura inteira aqui é um estame, certo? E o conjunto de todos os estames da flor forma o androceu. Andros, em grego, quer dizer homem, literalmente homem. Ou masculino também, tem pessoas que traduzem assim. Então, o androceu é o conjunto de peças masculinas da flor. Estigma é a região na pontinha da flor ali que recebe o pólen. Então, o pólen chega aqui e é grudado no estigma e a polinização ocorre pelo estigma. O estilete é esse cabinho aqui, esse tubo por onde vai passar o grão de pólen, e ele vai chegar lá no ovário, que é essa estrutura toda aqui na base da flor. Dentro do ovário tem o óvulos, que é cada coisinha dessa aqui. Sinônimo de óvulo não está aqui, mas é rudimento seminal. Tá? Óvulo é sinônimo de rudimento seminal. Não é bem sinônimo, tá? Mas tudo bem. O conjunto dessas peças aqui, e o espaço, desculpem, apareceu aqui o lóculo, ó. O espaço que vocês estão vendo aqui é um lóculo. O número de espaços dentro do ovário é o número de lóculos, a gente vai ver isso mais além também. O conjunto de estigma, estilete, ovário e óvulo é o carpelo ou pistilo, a gente vai ver já a diferença que tem depois. Também não está escrito aqui, mas o conjunto de carpelos ou de pistilos forma o gineceu. O androceu é o conjunto de estruturas masculinas e o gineceu é o conjunto das estruturas femininas. Pessoal, essa imagem aqui, vocês têm que saber isso aqui. Tá? Vocês têm que saber as peças dos verticilos florais e a estruturação da flor. Isso é uma das poucas coisas que eu vou dizer que vocês têm que decorar. Né? Porque decorar no sentido que não tem como a gente entender isso aqui com conhecimento a priori, construir coisas. Isso aqui é o alfabeto. Para vocês aprenderem a escrever depois coisas, como fórmula floral, por exemplo. Vocês têm que entender o que são os verticilos florais e o nome de cada um deles. Tá? É por isso que eu quero que essa aqui seja a flor arquetípica para vocês. Lembrem dela. Aqui exemplos, tá? De fotos para vocês verem como é que é na vida real. E logo vai ter uma aula em vídeo também com flores dissecadas para vocês verem as partes de uma flor real e tal. Que é o que a gente faria em aula prática, né? Isso aqui é uma antera. Então, aí aqui tem o filete, né? Portanto, isso aqui é o conjunto de filete mais antera é o estame. Aqui é o estigma, é a parte que recebe o grão de pólen. O estigma está ligado lá no ovário, que é essa estruturinha toda aqui, né? E aqui eu tenho um nectário, vocês vão ver com a Eliane nectários, a função dos nectários é atrair polinizador também. E vejam que ele está chamando isso aqui de tépala, a gente já vai ver por quê. Os verticilos florais que eu tenho, né, em qualquer flor, tá? Tem esses nomes aqui. Eu posso chamar eles eu posso definir 3 verticilos, mas geralmente eu defino 4, tá? Eu defino o perianto como cálice, corola e depois o androceu e o gineceu. Então, esses 4 verticilos aqui vão estar presentes em toda e qualquer planta, a não ser quando eu tenho reduções de verticilo, que acontece, tá?
Então, por exemplo, aqui nessa planta aqui eu tenho cálice aqui, né? Eu tenho uma sépala aqui verdinha, eu tenho pétalas aqui coloridas, e aqui eu consigo ver estames, ó. Cada coisinha dessa aqui é um estame, é uma antera, né? Pertencente ao estame, e isso aqui é o estigma. Então aqui é o estigma, que ele está ligado por um estilete, que é esse fiozinho aqui, que ele vai lá na base, eu não consigo ver porque está fechada a flor, vai ter um ovário. Em algum lugar aqui vai ter uma bolinha que tem óvulos dentro, que é um ovário, certo? Estrutura básica. Daí eu tenho cálice, corola, androceu, conjunto dos estames, e o gineceu, que é o conjunto das partes femininas da planta. Muito importante. Vocês estão vendo aqui 6 peças, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças florais, né? Essas 6 peças florais, olhando para elas aqui, eu não consigo ver diferença entre elas, como eu vejo aqui, ó. Eu vejo uma diferença dessa peça aqui, que é uma sépala, né? Para essas peças aqui que são pétalas. Né? Por quê? Porque a pétala é colorida e tal, né? E a sépala é verdinha. Então, quando eu não consigo ver essa diferença morfológica, eu não separo sépala e pétala. Eu chamo de tépalas. Então, essa planta não tem 3 pétalas e 3 sépalas, ela tem 6 tépalas. Se vocês olharem bem para a flor, vocês vão ver que essas 3 pétalas aqui, ó, essa aqui e essa aqui, elas estão mais para trás, para baixo da flor. Se vocês olharem bem na base aqui, ó. Opa, perdão, eu marquei errado, não marquei certo. E depois essa aqui e essa aqui estão mais acima. Estão vendo aqui? Essas tépalas estão mais acima. Isso está me dizendo que essa planta tem 2 verticilos, na verdade. Só que eu não consigo separar eles como sépala e pétala, né? Então, quando eu não consigo separar morfologicamente, eu chamo de tépala. E o conjunto de cálice mais corola é chamado na literatura de perigônio. Tá? Isso aqui eu não vou usar muito, mas é importante vocês saberem que na literatura chama de perigônio. Bom, a flor é uma estrutura reprodutiva séssil. Então vocês têm que pensar que as plantas, e as plantas também são sésseis, né? Elas estão paradas ali. Então é uma coisa meio estranha de falar, porque é óbvio, mas imaginem na comparação com um animal. Animais, geralmente os que não são sésseis, né? Eles buscam ativamente por parceiros sexuais, né? Para trocar material genético e gerar uma nova geração, né? Com perdão da redundância. Bom, planta não consegue fazer isso. Planta tem uma dependência muito grande, uma dependência muito grande de agentes polinizadores, né? Ou alguns recursos abióticos, como o vento, a gente já falou das gimnospermas, né? Para transferir material genético entre os indivíduos aí. Por causa disso, as plantas investem muito em atração de polinizador e otimização de sucesso, né, de polinização. Por isso que a gente tem essa quantidade tão grande de morfologias florais, porque cada flor ela é mais ou menos especializada em atrair determinados polinizadores. Né? Isso a gente vai ver mais além, e isso é meio que minha linha de pesquisa também aqui na PUC, né, na pós-graduação. Eu trabalho bastante com interações animal-planta e, dentre essas interações, essa ideia de polinização, visitação floral. Então, por serem organismos sésseis, as plantas dependem desses gametas, né? Desses agentes para a junção de gametas. Nos grupos basais que vocês já viram, como samambaias aí, eu tenho um movimento ativo de um anterozoide, né, que é um gameta, até o gameta feminino na água. Em coníferas, o pólen é transportado quase sempre pelo vento. Né? Nas angiospermas, eu tenho essa novidade evolutiva muito grande, muito importante, que é a relação com animais para a polinização. Então, é muito importante que vocês entendam que tudo que a gente vai ver em morfologia floral é influenciado por táxons que não são plantas, né, que são os animais que polinizam aquela planta. A pressão evolutiva, tanto dos animais sobre as plantas, quanto das plantas sobre os animais, em relação à reprodução, é tão grande que hoje em dia não faz sentido a gente estudar estrutura reprodutiva de uma planta se a gente não conhecer quem poliniza ela. Especialmente em plantas como essa daqui. Ó. Isso aqui é uma orquídea que tem um tubo da flor, ou seja, no fundo do tubo tem a recompensa para o polinizador. Tá? Esse tubo tem quase 20 centímetros. Então o único bicho que consegue acessar aquela recompensa é essa mariposa aqui. Ó. Essa mariposa tem uma probóscide, uma espirotromba de quase 20 centímetros também. Então ela consegue acessar o recurso, portanto ela é o único bicho que poliniza essa planta aqui.
Isso aqui vocês vão ver com o Duda em evolução, vocês já fizeram, já viram isso, é um fenômeno muito importante chamado de coevolução. Eu tenho a chamada evolução interdependente entre dois táxons completamente diferentes um do outro e completamente independentes em termos de filogenia. Então, a filogenia das orquídeas ou das plantas não tem nenhuma influência direta nas relações filogenéticas das mariposas, é o que a gente geralmente pensa. Só que o fato dessa planta aqui ser uma das poucas fontes de recurso, talvez a única, para essa mariposa, e essa mariposa ser exclusivamente a única espécie que poliniza essa planta aqui, tem uma interdependência muito grande nessas duas espécies aqui, nesses dois táxons, que leva de forma conjunta a um padrão evolutivo, que é o tamanho da probóscide com o tamanho do tubo da flor. Isso não é acaso, né? Isso é um processo muito legal chamado de coevolução. E daí, essa ideia de plantas dependendo de animais para existir, basicamente explica a biodiversidade na Terra. Então, a diversidade de animais ela não pode ser entendida sem a diversidade de plantas e vice-versa. E isso é a parte legal da biologia reprodutiva das plantas, né? Que a gente sempre tem que estudar ela pensando que tem uma relação com algum bichinho ali. Pessoal, vejam que, pensando lá na flor arquetípica, que eu mostrei para vocês, aquela flor com os nomes de cada estrutura, nenhuma flor que a gente está vendo aqui não é nem parecida com aquela flor lá, né? Só que essa orquídea, então, não tem nada a ver com aquela flor arquetípica, né? Só que todas essas flores que vocês estão vendo nessas imagens aqui têm as mesmas estruturas da flor arquetípica. Por isso que é legal vocês entenderem ela e a estrutura que eu vou mostrar para vocês naquela flor lá, que a gente vai olhar bastante aquela imagem lá, para vocês conseguirem chegar, quando a gente retornar para a aula presencial, lá em aula prática, que vocês peguem uma planta dessas aqui, ó, uma florzinha dessa aqui, abram ela na lupa e vejam que ela tem lá gineceu, androceu, que ela tem cálice e que ela tem corola. Você sabe identificar essas peças pensando em como vocês aprenderam naquela flor esquemática, mas que vai ser muito útil para vocês. Pessoal, era isso. Então, em breve, alguns vídeos para vocês na nossa área do Moodle, mostrando de forma prática aí, a gente dissecando flores e mostrando peças florais para vocês aí. Um abração para todos e para todas.